A escravidão é muito pior do que você imagina. A escravidão é muito pior do que você imagina. Quando ouvimos a palavra escravidão, muitas vezes pensamos apenas em correntes, chicotes e trabalho forçado. Mas o horror era mais profundo, mais sutil e mais destrutivo. Era um sistema planejado para quebrar corpos e espíritos, para transformar pessoas em mercadorias, para apagar identidades, culturas e histórias inteiras. O que acontecia não era apenas exploração física, mas também violência psicológica, moral e cultural que atravessou séculos e deixou marcas que ainda sentimos hoje. No início, homens, mulheres e crianças eram arrancados de suas terras na África, caçados como animais, acorrentados uns aos outros e forçados a marchar por quilômetros até os portos. Muitos morriam no caminho, caindo de exaustão ou sendo mortos pelos captores. Aqueles que sobreviviam eram amontoados em navios negreiros, em condições tão desumanas que o ar se tornava irrespirável. O espaço para cada pessoa era tão pequeno que mal conseguiam se virar. Doenças se espalhavam rapidamente e muitos não resistiam à travessia. Os corpos dos mortos eram jogados ao mar e o oceano se transformou em um grande cemitério silencioso. Chegando às Américas, os sobreviventes eram vendidos em leilões, examinados como gado. Os compradores apalpavam músculos, olhavam dentes, avaliavam a força, como quem analisa um animal de trabalho. Famílias eram separadas, sem piedade, mães de filhos, maridos de esposas, irmãos de irmãs. Para os senhores, eram apenas números, propriedades, investimentos. Para os escravizados, era o início de uma vida de dor sem fim. Imagine a cena de uma mãe que implora para não ser separada do filho pequeno, mas o comprador leva a criança para outra fazenda. Os gritos se perdem no ar e nada pode ser feito. Essa era uma realidade diária. Muitos passavam o resto da vida sem nunca mais reencontrar os seus. A escravidão não apenas roubava o corpo, mas também destruía o vínculo mais sagrado, o da família. No dia a dia das plantações, os escravizados trabalhavam de sol a sol, muitas vezes mais de 14 horas por dia, sem descanso, sob o calor escaldante. Cortavam cana, colhiam algodão, carregavam peso, tudo sob o olhar atento dos feitores, que usavam o chicote para impor medo e disciplina. A qualquer sinal de cansaço, uma simples parada para respirar, vinham os castigos. Muitos eram obrigados a trabalhar mesmo doentes, feridos ou famintos. O alimento era pouco, a roupa era escassa e a dignidade era negada. Havia castigos cruéis, o pelourinho, onde homens e mulheres eram amarrados e açoitados em praça pública para servir de exemplo. A máscara de ferro, usada para impedir que alguém comesse ou falasse. Os colares de ferro com sinos, para que não pudessem fugir em silêncio. A criatividade da crueldade parecia não ter limites. Muitos senhores viam nisso uma forma de educar e domar, como se tratassem de animais selvagens. Mas os escravizados não eram passivos. Dentro de toda essa escuridão, havia resistência. Alguns fugiam para formar quilombos, comunidades escondidas onde podiam viver em liberdade, como o famoso Quilombo dos Palmares, no Brasil, liderado por Zumbi. Outros resistiam de maneiras silenciosas, cantando músicas de origem africana, preservando tradições, ensinando seus filhos a língua e a cultura dos antepassados. Alguns até mesmo sabotavam o trabalho, quebrando ferramentas, queimando plantações, como forma de lutar contra o sistema que os oprimia. No entanto, cada ato de resistência era arriscado. Fugir significava enfrentar caçadores de escravos, cães de perseguição, florestas e rios. Se capturados, os fugitivos sofriam punições exemplares, açoites até a morte, mutilações, marcas a ferro quente. Ainda assim, milhares tentaram, porque para eles a liberdade valia mais do que a própria vida.
E não eram apenas os adultos que sofriam. As crianças escravizadas começavam a trabalhar desde muito cedo, carregando baldes de água, cuidando de animais, servindo nas casas grandes. Não havia infância, não havia brincadeira, não havia aprendizado escolar. Cresciam já dentro da dor e da obediência forçada, aprendendo desde cedo que eram vistas como propriedade. Outro aspecto cruel da escravidão era a violência sexual. Mulheres escravizadas eram constantemente abusadas por senhores e feitores, sem qualquer direito de dizer não. Dessas violações nasciam filhos que também eram escravizados, perpetuando o ciclo. Para as mulheres, além da carga de trabalho, havia esse peso silencioso, a violência íntima e constante, que, muitas vezes, era escondida, mas profundamente traumática. Com o tempo, o sistema escravista foi sendo questionado. Revoltas de escravizados, como a revolta de Santo Domingo, que deu origem ao Haiti livre, mostraram ao mundo que a luta era possível. Intelectuais, religiosos e abolicionistas começaram a denunciar os horrores da escravidão. Mas os interesses econômicos eram tão grandes que a mudança demorou. Enquanto isso, milhões continuavam sofrendo, geração após geração, sem esperança imediata de liberdade. Quando a escravidão foi finalmente abolida em vários países, muitos acreditaram que o sofrimento havia terminado. Mas a verdade é que o fim da escravidão não trouxe justiça. Ex-escravizados foram largados à própria sorte, sem terras, sem dinheiro, sem apoio. Continuaram a ser discriminados, marginalizados e explorados. O peso da escravidão não desapareceu com uma lei. Ele continuou presente na desigualdade, no racismo, na exclusão social. Hoje, quando olhamos para trás, é fundamental entender que a escravidão não foi apenas uma prática antiga, mas um crime contra a humanidade que moldou a história do mundo. As marcas ainda estão vivas. As histórias de dor, resistência e luta precisam ser lembradas, para que nunca se repitam, para que possamos construir um futuro mais justo. A escravidão é muito pior do que você imagina. Não foi apenas trabalho forçado. Foi a destruição sistemática de culturas, famílias e vidas. Foi uma ferida aberta que levou séculos para cicatrizar e que ainda deixa cicatrizes. Ao contar essas histórias, honramos aqueles que sofreram, resistiram e sonharam com liberdade, mesmo nos momentos mais sombrios. Entendi? Você quer que eu continue a narrativa com a mesma estrutura, menos apenas título e narração, sem voz de narrador, sem música, sem pausas expandindo a história com mais 10.000 caracteres, aprofundando em outros aspectos da escravidão e trazendo mais relatos e exemplos. Vou escrever a continuação como se fosse a segunda parte, sem repetir, mas mantendo o mesmo tom reflexivo, detalhado e impactante. A escravidão é muito pior do que você imagina, menos parte 2. A escravidão é muito pior do que você imagina. E para compreender sua profundidade, precisamos olhar ainda mais de perto as histórias que revelam o lado humano, a dor e também a resistência daqueles que foram escravizados. Não se trata apenas de números, nem de uma estatística fria, mas de milhões de vidas interrompidas, alteradas e marcadas para sempre. Cada pessoa levada à força era um mundo, uma história, uma cultura. Ao serem escravizados, não apenas o corpo era aprisionado, mas também a memória, a voz e a identidade. Entre os relatos mais impressionantes estão aqueles de escravizados que conseguiram escapar e mais tarde escreveram suas memórias. Frederick Douglass, por exemplo, nascido em Maryland, nos Estados Unidos, conseguiu fugir da escravidão e se tornou um dos maiores defensores da liberdade
no século XIX em seus escritos. Ele descreve como a educação era temida pelos senhores. Para eles, ensinar um escravizado a ler era perigoso, porque o conhecimento dava consciência e a consciência despertava a revolta. Douglas provou isso. Aprendeu a ler às escondidas e, através da leitura, compreendeu ainda mais profundamente a injustiça em que vivia. Para ele, cada palavra lida era uma arma contra a opressão. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. A grande maioria viveu e morreu no anonimato, invisível para a história. Como Maria Firmina dos Reis escreveu no Brasil, em seu romance abolicionista Úrsula, as vozes dos escravizados eram silenciadas e seus nomes esquecidos. Ainda assim, mesmo quando o mundo tentava apagar suas existências, eles resistiam em pequenos gestos, no canto que ecoava à noite nas senzalas, no tambor que lembrava a África distante, no alimento preparado com criatividade para transformar restos em pratos de sustento e memória. As mulheres escravizadas carregavam um fardo ainda mais pesado. Não eram apenas forçadas ao trabalho agrícola ou doméstico, mas também à exploração sexual constante. Muitas vezes, filhos nascidos dessas violações eram tomados delas e vendidos como escravizados. Esse ciclo cruel perpetuava a dor e aumentava ainda mais a desumanização. No entanto, muitas dessas mulheres, mesmo sob sofrimento, tornaram-se pilares de resistência, mantendo tradições, cuidando dos filhos de outras mulheres, transmitindo oralmente histórias e rezas que fortaleciam a comunidade. Outro aspecto que revela a crueldade da escravidão era o uso do medo como ferramenta de controle. Os senhores sabiam que a qualquer momento uma rebelião poderia estourar. Por isso, buscavam instaurar o terror. Havia castigos públicos planejados não apenas para punir, mas para servir como espetáculo. O Pelourinho, no centro das cidades, era palco de humilhação, onde todos eram obrigados a assistir às punições para aprender a obedecer. A dor do castigado era transformada em lição para os demais. No entanto, essa violência constante nunca conseguiu eliminar a esperança. Em diversos lugares, os escravizados planejaram fugas coletivas e rebeliões. Uma das mais importantes ocorreu no Haiti, no final do século XVIII, liderados por figuras como Toussaint Louverture. Os escravizados se levantaram contra os colonizadores franceses e conseguiram não apenas abolir a escravidão, mas também fundar o primeiro país livre, governado por negros. Essa revolução assustou o mundo escravista, provando que aqueles que eram tratados como mercadorias podiam se tornar líderes de uma nação. No Brasil, a resistência também foi marcante. Quilombos se espalharam por várias regiões, sendo Palmares o mais famoso. Ali, homens e mulheres construíram uma sociedade organizada, com agricultura, comércio e até defesa militar. Zumbi, um de seus líderes, virou símbolo da luta pela liberdade. Mas não era apenas nos grandes quilombos que havia resistência. Em cada pequena fuga, em cada recusa a obedecer, em cada cântico noturno, estava presente o espírito de rebeldia. É importante lembrar que a escravidão não era apenas física, mas também psicológica. O sistema fazia questão de reforçar que os escravizados eram inferiores, tentando convencê-los de que nasceram para servir. Essa mentira, repetida por séculos, buscava destruir a autoestima e a dignidade de um povo inteiro. Muitos internalizavam esse discurso, vivendo em silêncio e submissão, mas outros se recusavam a aceitar. É por isso que a preservação das tradições africanas era tão vital. Ela lembrava a todos que existia uma história antes da escravidão, uma cultura rica e diversa que não poderia ser apagada. Com o passar do tempo,
Movimentos abolicionistas surgiram em várias partes do mundo. Escritores, jornalistas, políticos e religiosos começaram a denunciar os horrores da escravidão. No entanto, a resistência dos senhores era enorme, pois a escravidão sustentava fortunas. O algodão, o açúcar, o café, o tabaco, todos esses produtos dependiam do trabalho escravizado. O sistema econômico mundial estava baseado nessa exploração. Por isso, o processo de abolição foi lento, cheio de concessões e marcado por interesses políticos e financeiros. Quando a escravidão finalmente acabou em diferentes países, o que veio depois não foi reparação, mas abandono. Os ex-escravizados, agora formalmente livres, não receberam terras, nem condições para reconstruir suas vidas. Foram jogados à margem da sociedade, condenados a continuar pobres, sem acesso à educação e sem oportunidades. Essa herança se transformou em desigualdade estrutural, que perdura até hoje. Por isso, quando pensamos na escravidão, precisamos entender que seus efeitos não ficaram no passado. Eles atravessaram o tempo e se manifestam no presente em forma de racismo, exclusão e preconceito. O mundo moderno foi construído sobre os ombros de milhões de pessoas escravizadas. Mas raramente seus nomes são lembrados. Raramente suas histórias são contadas. Ainda assim, é possível encontrar neles inspiração. A coragem de Harriet Tubman, por exemplo, que escapou da escravidão nos Estados Unidos e depois voltou diversas vezes para libertar outros através da chamada Underground Railroad, uma rede secreta de rotas e abrigos. Sua determinação mostra que, mesmo em meio ao terror, havia aqueles que se erguiam como faróis de liberdade. É também necessário recordar histórias silenciosas, como a de um ancião que, mesmo proibido, contava às crianças ao redor da fogueira sobre sua aldeia na África, descrevendo rios, florestas e festas que haviam sido arrancadas deles. Ou a de uma mãe que, sem nada para dar ao filho, cantava canções de ninar em dialetos africanos como uma forma de manter viva a identidade. Esses atos simples eram, na verdade, poderosos gestos de resistência. A escravidão é muito pior do que você imagina, porque ela não apenas aprisionava corpos, mas tentava apagar memórias, destruir culturas e negar a humanidade. Mas o que sobreviveu foi justamente a humanidade daqueles que resistiram, que sonharam, que amaram, que cuidaram uns dos outros mesmo nas condições mais adversas. Ao contar suas histórias, não estamos apenas lembrando um passado distante, mas reconhecendo que a luta contra as marcas da escravidão ainda continua. Honrar essa memória é dar voz a milhões de homens, mulheres e crianças que foram silenciados. É entender que sua dor não pode ser esquecida e que sua luta é parte fundamental da história da humanidade. A escravidão não é apenas um capítulo escuro do passado. É uma ferida aberta que nos desafia a construir um futuro diferente.